Quero começar perguntando ao senhor a respeito do silêncio de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em relação às últimas operações da Polícia Federal envolvendo dois deputados, o líder da oposição, Carlos Jordi, e também o deputado Alexandre Ramagem, operações que envolveram gabinetes desses deputados, e até o momento nós não tivemos uma reação, uma resposta dos presidentes das casas legislativas. Gostaria da sua avaliação, como é que está nos bastidores, o que os deputados têm falado em relação a não reação, a inação de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira em relação a essas operações? Olha, Paulo, na oposição a indignação é total, né? Temos feito pressão, a maioria de bastidor, eu publicamente, inclusive, já me manifestei a respeito desse silêncio de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Um silêncio, aliás, que não se coaduna com a defesa que costumam fazer da casa e da prerrogativa dos parlamentares quando os acusados que sofrem busca e apreensão são corruptos, cometem outros crimes. Agora, quando não há nenhum tipo de evidência séria de cometimento de qualquer crime por Carlos Jordi e toda a questão envolvendo o delegado Ramagem, hoje ainda foi exposta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, demonstrando uma completa também incongruência entre os fatos elencados ali, quando acontece esse tipo de perseguição política clara, né, e a utilização da Polícia Federal, a instrumentalização dela pelo Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, nós vivemos um momento de absoluto silêncio dos presidentes das duas casas. Então, nós agora que retornaremos aos trabalhos parlamentares na semana que vem, o recesso está se encerrando, vamos ter de pressionar muito fortemente lá da tribuna, das comissões, para que os presidentes das duas casas se manifestem e ajam contra esses abusos de autoridade que estão sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, deputado. Vou abrir a rodada agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto. Deputado, bem-vindo. Boa noite ao senhor. Por que o senhor acha que eles estão silentes assim? Causa espécie, o senhor já fez menção, mas claro, por que esse silêncio diante de tamanhas evidências? Bom, em primeiro lugar, porque está sendo conveniente para os dois presidentes da casa essa parceria com o consórcio Lula-STF. Eles, na verdade, estão agindo em conjunto. Arthur Lira teve vários processos seus arquivados, inclusive, recentemente, teve uma busca e apreensão a um assessor seu, que inclusive foi pego com dinheiro que supostamente era ilícito, e o ministro Gilmar Mendes mandou devolver e destruir as provas todas que a Polícia Federal tinha colhido junto a assessores do seu entorno, porque, como tinha chegado no Arthur Lira, a investigação teria de ser feita inteiramente pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade, porque ela não iniciou no Arthur Lira a investigação. Então nós estamos vendo que é uma conveniência também de Rodrigo Pacheco, que tem sido um aliado de primeira hora dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se transformaram num verdadeiro corpo político, né, unido, que tem trabalhado nesse consórcio junto com Lula. Agora, por outro lado, o que nós estamos vendo principalmente no Senado é que a proximidade das próximas, desculpe pela a repetição que faço aqui, mas das eleições de 2026, cada vez se aproximando mais, acaba fazendo com que haja uma pressão sobre Pacheco, porque a população tem pressionado os senadores, os que lá estão, para tomarem atitudes contra o Supremo Tribunal Federal, porque quem pode fazer alguma coisa realmente é o Senado da República, né? Então, eu imagino que essa reação que está vindo da base, né, da população, essa indignação enorme, tem contribuído, inclusive, para que algumas medidas comecem a andar. O Senado da República já tratou das decisões monocráticas, agora paradas na Câmara dos Deputados, depende do Arthur Lira instalar a comissão especial, e deve haver pressão nesse sentido. E acho que outro tema muito importante que a oposição já elencou como prioritário na semana passada, quando tivemos reunião, é o fim do foro privilegiado, né, para tirar deputados e senadores do STF e acabar com essa promiscuidade que há hoje entre os poderes. Ana. Boa noite, Marcel. Obrigada pela entrevista. Que bom ver você aí no estúdio com os meus parceiros. Marcel, quero pegar esse gancho que você disse do foro privilegiado. Nós temos criticado aqui muito as notas de repúdio toda vez que há alguma inconstitucionalidade contra qualquer um de vocês, né? E também temos mostrado que a população está cansada dessa conivência, do silêncio,
e sempre colocando até o seu nome como um dos poucos nomes de coragem ali na Câmara que de fato continuam operando com a mesma coragem que poucos demonstram apenas nas redes sociais. E aí, Marcel, o que eu gostaria de te perguntar era o seguinte: entrevistando uma vez o senador Girão, ele disse que uma proposta para a extinção do foro por prerrogativa de função, né, o foro privilegiado, já foi apreciada pelo Senado. Será que o foro, essa extinção desse foro por prerrogativa de função, não deveria ser um dos principais focos esse ano, já que parece que muitos deputados e senadores eles têm medo de proteger a Constituição contra ministros do Supremo Tribunal Federal exatamente por causa do foro por prerrogativa de função? Eu sei que tem muita coisa que o Congresso precisa resolver, mas será que isso, como prioridade, não colocaria muitos parlamentares de pé novamente e não ajoelhados com medo do Supremo Tribunal Federal? Sem dúvida, Ana Paula. Antes só quero lamentar que a gente não está se encontrando pessoalmente, mas tenho a alegria de estar aqui nos estúdios da Oeste. Vim, aliás, ontem também visitar aqui, recebi o convite da Paula e dos demais para estar aqui no estúdio. Estou muito contente de poder presencialmente participar aqui do programa em São Paulo. Agradeço demais o convite. De fato, o fim do foro privilegiado vai aliviar muito essa relação que há entre deputados e senadores e os ministros do Supremo Tribunal Federal e retirar esse receio que muitos têm de serem julgados pelo Supremo, porque vai aí para primeira, segunda instância, qualquer processo, né, contra deputados e senadores. Isso é o correto, isso é o que deveria sempre acontecer. Na verdade, a ideia do foro por prerrogativa de função é que crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, que afetam a sociedade como um todo, teriam de ser julgados mais rápido e por isso, por atingirem tantas pessoas, terem uma solução mais célere, se criou esse foro por prerrogativa de função para os deputados e senadores. Acontece que está sendo usado de forma completamente errada, criando e estreitando laços de amizades e de promiscuidade e de receio também entre deputados, senadores e ministros do STF que levam a essa situação lamentável que nós vivemos. E concordo com você quanto à questão das notas de repúdio, né? As pessoas estão cada vez mais cansadas de ver notas de repúdio, de manifestações. A crítica ela realmente é necessária para que haja realmente mais atitudes no sentido de fazer com que esses abusos de autoridade cessem, mas por outro lado nós vemos também que até a manifestação de muitos deputados que nós esperávamos estarem mais atuantes no sentido de defesa das prerrogativas não acontece. Então é uma situação muito triste que nós vivemos no Brasil de censura promovida pelo governo e de até autocensura, né, das próprias lideranças que deveriam estar no exercício dos seus mandatos, representando de fato seus eleitores e cidadãos brasileiros que não aguentam mais essa situação em que hoje nós estamos vivendo. Para quem está nos acompanhando pelas rádios e web rádios em todo o Brasil, nós estamos recebendo aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o deputado Marcel Van Hatten. Silvio Navarro faz a pergunta. Deputado, pegar o fio de onde o senhor parou, né? O senhor falou em censura e eu acho que dentro desse consórcio que o senhor cita e que nós citamos aqui também, que de governança do Brasil, né? O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, há uma verdadeira obsessão pelo que eles chamam de regulação das mídias ou redes sociais. O nome correto é censura. O senhor acredita que eles vão retomar a carga de novo? Tem o PL 2630 ou alguma outra frente para tentar passar ali no plenário do Congresso e tem chances de, numa segunda rodada, né, uma segunda tentativa, no passado não deu certo, passar? É muito perigoso, sim, Silvia. Essa pergunta é fundamental porque nós precisamos estar completamente alerta para essa situação. Nós não podemos deixar que a censura seja institucionalizada no Brasil por meio de projeto de lei, inclusive para que os ministros que já tomaram decisões anteriores, tanto no STF como no TSE, no sentido de censurar meios de comunicação, censurar jornalistas, censurar cidadãos, censurar parlamentares, vejam os seus atos passados justificados por uma lei nova aprovada, porque esse também é um dos objetivos da aprovação dessa lei, é fazer com que eles limpem a própria barra, porque sabem que cometeram ilegalidades, sabem que cometeram inconstitucionalidade.